Olá, estudante! Vamos para mais uma aula preparatória do Enem, né? E hoje o tema de nossa aula será funções da arte, tá certo? Então, na aula de hoje, você vai aprofundar aí aqueles conhecimentos, né? Para que esse tema fique bem redondinho na sua cabeça. Uma dica para você: antes de começar a aula, já vai separando aí bloco, caneta, tudo que você vai precisar para fazer as suas anotações, né? Tá bom? Porque depois elas serão úteis, né? Para que você possa consultá-las posteriormente, tá? Gente, fiquem agora com a aula Funções da Arte e bons estudos para vocês. A gente volta depois. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Olha quem tá aqui de novo. Bebê! Olha quem tá aqui de novo. Sim, eu. Hoje eu vou falar de arte de novo. Mas, Marcelo, você fala de arte, tecnologia da informação, literatura, fofinho. Nós, professores, também tivemos que aprender com o Enem, tá certo? A fazer as matérias dialogarem, a ter interesses múltiplos, que é o que você deveria fazer também como estudante. Hoje já caiu questão em vestibular de literatura com química, literatura com física, literatura com matemática. Bebê. Tem aquelas mais óbvias, né? Geografia, história, geografia com química, tá certo? Com a biologia. Essas matérias a gente tem que dialogar, tem que acabar com esses muros, tá certo? Que separam as matérias. Tem que fazer uma coisa mais, né? Dialética, de conversa. Tudo bem? E a gente hoje vai falar da arte, esse mundo maravilhoso da arte. Você vai fazer uma promessa pro tio Marcelo. Bebê, ei, faz uma promessa pro tio Marcelo. Você vai colocar arte na vida. Pra quê? Pra virar um ser humano melhor. Bebê, virar um ser humano melhor. Porque quem trabalha com arte dificilmente aponta o dedo para alguém. Vamos fazer uma metáfora bem bobinha? Vamos? Quando eu aponto o dedo para alguém, dá uma olhadinha, ó. Olha o que acontece. Tem 3 voltados para mim. E eu respeito quem for ateu, quem for agnóstico, mas tem um para Deus. Dificilmente quem trabalha com arte faz isso. Porque quem trabalha com arte, ao invés de apontar o dedo, se coloca no lugar de. Por que ele pensa assim? O que levou ele a agir dessa maneira? O que cria empatia. E aí você vira um ser humano mais legal. Mas, professor, eu sou obrigado a virar um ser humano mais legal? Não, bebê, claro que não. Não precisa escolher isso. Mas por que você escolheria ser um ser humano ruim? Aquele que a gente tira de amigo secreto que dá uma meia. O que te levaria a fazer isso? Bebê, por que você quer ser aquele que vai ganhar uma meia no amigo secreto? Tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar com a arte e é uma das habilidades do Enem. Uma das habilidades que o Enem exige de você é que você seja capaz de reconhecer a função da arte. E aí é gostoso. Por quê? Porque é simples. A arte ela tem 4 funções só. A primeira delas é a função do prazer estético. Olha, olha, água mineral do Candial, você vai ficar legal. Bem, a arte é só um prazer estético, tá certo? E aí, não acrescentou nada na sua vida, não mexeu um neurônio na sua cabeça, tá certo? Simplesmente deixou a vida mais gostosa, mais agradável. Porque a gente inventou a arte para deixar a vida mais suportável, mais agradável. Tudo bem? Deixar ela mais legal, mais gostosinha de fazer. Certinho? De viver. Certinho? Mais suportável. Então a arte ela pode ser prazer estético. Uma outra função que a arte tem é a arte como um contexto político, social. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Bem, você está ali tentando usar a música para trazer uma consciência social, tá certo? A banda U2, no começo da carreira, tem uma música chamada Bloody Sunday, né? Que era sobre os conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda. Então a música era uma música, né, de consciência social, tá certo? Outra, religiosa. Qualquer canto que você conhecer, qualquer louvor que você conhecer, qualquer música de gospel, é religiosa. Entra na minha casa, entra no meu corpo. Você conhece, né? A música tem a função religiosa também. E tem a função que é a manifestação do inconsciente. Sim, senhores. Nós temos pelo menos 2 artistas no Brasil que são malucos de meter a cabeça na parede. Mas o seu inconsciente produziu arte. Porque o ser humano é fascinante. O ser humano é fascinante. Vamos reconhecer então essas 4 funções e alguns exemplos? Vamos lá então? Aula deliciosa hoje. Olha lá. Eu vou aproveitar essa aula para te apresentar grandes nomes da arte brasileira. Sim, senhores. Vou te apresentar grandes nomes da arte brasileira. A primeira delas é Adriana Varejão. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da Adriana Varejão? A Adriana Varejão, dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Azulejos. Sim?
Só que veja que interessante aqui, ó. Aqui, olha aqui para mim um minutinho, ó. Aqui é só deixar bonito, para ser estético. Aqui já tem uma intencionalidade. Ela vai, além do azulejo, ela vai pegar carne, ela vai, né, desidratar a carne, deixar a carne seca, é carne mesmo, desidratada. Porque é um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um hotel que desabou, e não conseguiram avisar um casal que estava num quarto, e os dois morreram. Só que o homem era casado, estava ele com a amante. E aí começa a imaginar várias coisas. Será que eles estavam dormindo? Será que eles optaram por morrer? Porque já que eles não podiam realizar o amor da vida deles? Pode acontecer, ter acontecido tanta coisa ali, tá certo? Então, ali tem uma função, ali tem uma história bonita por trás, mas também uma questão aí de reflexão social, tá certo? Muito bem. Outra artista interessante, que faz muito sucesso lá fora hoje, chama-se Beatriz Milhazes. É uma pintora, tá vendo? E ela pinta essas mandalas, que são lindas de morrer. Ou ela já vendeu quadros a mais de $1 milhão. Tudo bem? Eu adoraria ter na minha casa, mas é só bonito, né? Não acrescenta nada na sua vida. Faz você, né, deixar a sua casa mais bonita. É o prazer estético. Tem outro nome famoso lá fora, é o Romero Brito, né? Que você sabe, né? Romero Brito, ele não é unanimidade, né? Porque muita gente considera que ele é mais um designer gráfico do que um artista. Mas ele é um nome famoso e reconhecido lá fora. Por quê? O que o pessoal entra em crise com o Romero Brito? Porque já foram usadas, né, estampas do Romero Brito em band-aid, em caixa de sabão em pó, em prato, tá certo? Em praça de alimentação, em sandália, tá certo? De borracha. E aí, vamos lá, a arte, ela é a manifestação do seu mundo interior. Você vai emprestar o seu mundo interior para cobrir um furúnculo com band-aid? Então muita gente questiona, tá certo? Essa é uma polêmica, se ele é artista ou designer gráfico, mas é um nome famoso lá fora, a gente tem que reconhecer, tá certo? Que ele realmente conseguiu uma certa notoriedade, tá certo? Então guardou esses nomes importantes, ó. Adriana Varejão, a que trabalha com azulejaria, a Beatriz Milhazes, que trabalha com, né, essas mandalas, essas pinturas, e o Romero Brito, tá bom? Nós vamos pegar o Romero Brito, ó, considerando que ele é um artista, são coisas fofas, só deixa o mundo mais bonito, é só prazer estético. Não tem nenhum questionamento social aqui, tá certo? Não tem nenhuma questão religiosa, é deixar o mundo mais encantador, mais bonito, mais fofinho. Gucci, 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 S2, S2, tá certo? Muito bem. Na década de 20, anos pioneiros do modernismo, artistas como Victor Brecheret, de Cavalcante e Tarsila do Amaral expressaram em suas obras a visão de mundo daquele período. Observe as reproduções a seguir, respectivamente de Brecheret, de Cavalcante e Tarsila do Amaral, e assinar a alternativa que corresponde aos conteúdos expressos pelos artistas. Vou te dar uma dica preciosa. Questões de arte, verbaliza. Verbaliza o que você está vendo, porque ajuda, tudo bem? Não bate só o olho, pensa mesmo. Estou vendo que está acontecendo isso, vai descrevendo, que isso vai ajudar você a entender a questão. Isso é uma dica preciosa. Questões de arte, você tem que verbalizar o que você está vendo. Então, vamos verbalizar? O que você está vendo aqui na primeira obra? Ó, chama Vitória. Vem comigo aqui, ó. Tá vendo? Vem comigo aqui, ó. Tá vendo? Ó, Vitória. Tá vendo aqui, ó? Me acompanha aqui, na lousa. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó, Vitória. Eu vejo um corpo nu, musculoso. Provavelmente é uma atleta, porque a ideia da Vitória reforça que ela é uma atleta. Concorda? Vamos descrever o próximo quadro? Chama Samba. É um grupo de negros, tá certo? Homens e mulheres negras, numa roda de samba, e tem uma certa sensualidade, já que as duas mulheres estão seminuas. E a feira, veja lá na feira, frutas tipicamente tropicais, brasileiras, né? Tem o abacaxi, adoro abacaxi, olha aqui, ó. Adoro abacaxi, adoro abacaxi. Abacaxi, tá certo? Caju, banana, coco, concorda? Vamos guardar de novo? Ó, a escultura da mulher musculosa, o samba sensual e a fruta brasileira. Vamos lá? Então o que a gente pode ter aqui? Guarda a primeira escultura só. Guardou? Primeira escultura. Para você, essa escultura, ela é potência e força, ela é brasilidade e imaginário popular, ela é malícia e sensualidade, ela é brejerice, Marcelo, brejerio. Uma pessoa brejeira é danadinha, tá certo? Seria hoje a famosa piriguete, brejeirinha, tá certo? Tem uma certa inocência, com uma certa sensualidade, uma certa... Bem, é isso, uma danadinha. E religiosidade e espiritualidade. Ou vamos eliminar? Vamos? Essa escultura aqui, primeira, não tem nada de religiosa, concorda comigo? Tá fora a última. Não tem nada de Brasil aí, né? Brasilidade. Tá bom? Vamos lá? Vamos ficar então com a A, C e a D? A, C e D. Concorda? Vamos pro segundo? O samba, as moças
Seminuas, e aí? A, malícia e sensualidade, pode ser. C, suavidade e lirismo. Lirismo é emoção, não vejo suavidade. Né? E dramaticidade e ansiedade. Não, já a resposta a gente já acertou. Letra A. Só que a gente está aqui num sábado de manhã, tranquilão, no seu ritmo. Qual que é o problema do Enem? Eu tenho batido muito nessa tecla e tenho certeza que os seus professores também. Ó, ritmo de leitura. Pá, 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 pá. Baixou a cabeça? Concentra. Porque se for voltar, aí, bebê, seu projeto vai naufragar, tá certo? Tem que ter aquela leitura, você sabe que vou botar a cabeça ali e vai embora. E rapidez de leitura e aumentar o vocabulário. Eu nunca vou cansar de falar isso pra você. Você precisa, todos os dias da sua vida, conquistar 10 novas palavras. E aplicar. Aprende uma palavra nova? Aplica. Faz uma frase com aquela lá. Porque quanto mais palavras você tiver na cabeça, mais capacidade de interpretar textos. Tudo bem? Porque às vezes, o que acontece? Já não aconteceu isso com você? Cai uma questão no vestibular, numa prova. Aí você não entende. Aí, professor, o que está pedindo aqui? Ah, mas era isso que estava pedindo? Se você entendesse, você tinha feito. Então o que está te atrapalhando é o vocabulário. Isso acontece em matemática, em física, imagina as artes. Vamos aumentar o vocabulário, bebê? Vamos lá então? Bora! Olha agora esse artista plástico chamado Eduardo Sur. Ele derreteu garrafas PETs, tá vendo? E fez essas imensas. E colocou na Marginal, aqui em São Paulo, capital. Tá vendo? Ao longo do Rio Tietê. Deixou a cidade bonita? Deixou. Mas o objetivo dele, você tem que descobrir qual é a função da arte. Ele fez isso para deixar a cidade bonita? Não, né? É uma reflexão sobre o lixo, tá na beira do rio, a poluição do Rio Tietê, o consumismo, tá certo? Então, percebeu como é importante entender a função? Qual é a intencionalidade do cara? A intenção aqui não é deixar a cidade bonita, apesar de ter ficado mais bonita a Marginal. A intenção dele é uma questão de uma reflexão social, tá certo? Olha lá. Observe a figura que mostra a pintura de Tarsila do Amaral, Operários, realizada em 1931. Que eu falei para você, verbaliza o que você está vendo. Então eu estou vendo lá ao fundo uma fábrica. Como é que eu sei que é uma fábrica? Que tem chaminés, inclusive uma está saindo fumaça. E um conjunto lá de escritórios lá atrás. Concorda? E na frente, o que eu estou vendo? Vamos descrever? Verbaliza. Um monte de gente. Tá, vamos melhorar isso. Um monte de gente. Tem pessoas brancas, tem pessoas negras. Me acompanha aqui na tela, ó. Me acompanha aqui. Ó, tem orientais. Tá vendo aqui, ó? Tem orientais. Aqui tem árabes. Tem gente aqui loirinha, provavelmente deve ser europeu. Tudo bem? Aqui tem uma boina, coisa de italiano. Certinho? Então vamos lá? Tem uma diversidade humana interessante, né? Tarsila se refere às diferentes etnias que constituíram o corpo de trabalhadores, possibilitando o desenvolvimento industrial de São Paulo. Tarsila se refere às raças e culturas que compõem o país, especialmente na cidade de Belo Horizonte. Tarsila recorre ao tema étnico para dar vazão, né? Para mostrar para nós o sentimento xenófobo, aversão a estrangeiros, que vigorava na arte brasileira na década de 30. Tarsila reflete sobre o valor da indústria nacional, pois as pessoas estão na frente da fábrica esperando para ir trabalhar. Tarsila faz uma crítica social ao mostrar as pessoas empilhadas na frente da fábrica como se fossem produtos para serem vendidos. Vamos devagarzinho? A gente já sabe que Tarsila... E aí, eu falei para vocês, esse papo aqui não precisa ter conteúdo para o Enem é mentira. Tendo conteúdo te ajuda. A gente sabe que Tarsila do Amaral, Semana de Arte Moderna é São Paulo. Não tem nada a ver com Belo Horizonte. Então a letra B já era. Concorda comigo? Sim? Ela ter colocado ali, né? Árabes, asiáticos, negros, não é xenofobia. Ela está mostrando que a cidade é diversa. Então está errado também a letra C. Concorda? Tarsila reflete sobre o valor da indústria. Se a indústria fosse o mais importante, estava no primeiro plano, não estava no fundo. O nome do quadro é operários, então não é a fábrica que é importante, são os operários. Concorda? Sobrou a A e sobrou a I. Vamos ler as duas? Tarsila se refere às diferentes etnias que constituíram o corpo de trabalhadores possibilitando o desenvolvimento industrial de São Paulo. Tarsila faz uma crítica social ao mostrar as pessoas empilhadas na frente da fábrica como se fossem produtos para serem vendidos. Vamos lá, bebê? Tem A e a E. Não tem nada aqui que me mostre que ela está falando que o pessoal está sendo, né, como um produto para ser vendido. Tá certo? Porque aqui não é o resultado da fábrica, é quem faz a fábrica, e não o resultado da fábrica. É quem faz a fábrica. A ênfase está em quem faz a indústria. Portanto, letra A. Facinho, facinho, facinho. Sim? Vamos para mais uma? Presta atenção aí na foto, então. Dá uma olhadinha? Vamos para a tela? A foto a seguir da americana Margaret Bourke White apresenta desempregados na fila de alimentos durante a Grande Depressão que se iniciou em 1929. Todo mundo vai se lembrar da quebra da Bolsa de Nova York em 29. Então vai ter uma Grande Depressão americana, uma fome desgraçada.
Verbaliza. Vamos verbalizar? Vamos ver o que você está vendo? Olha lá, acompanha aí comigo. Aí na tela. Parte de cima da fotografia. O que você está vendo? É um pôster, um outdoor, um cartaz bem grandão, tá certo? Falando sobre o American Way of Life. Vamos lá, o que tem dentro do carro? Ah, é uma família feliz, professor. É, mas ela é o que especificamente? São brancos. Agora olha na parte de baixo da foto. A foto não foi sem querer. Tem uma intencionalidade. Olha a foto. São os desempregados pegando comida. A maioria esmagadora da foto são pessoas negras. Concorda comigo? Então vamos lá? Pergunta. Além da preocupação com a perfeita composição, a artista dessa foto revelou capacidade de organização do operariado, esperança de um futuro melhor para os negros, a possibilidade de ascensão social universal, as contradições da sociedade capitalista, o consumismo de determinadas classes sociais. Vamos eliminar? Capacidade de organização do operariado. Estou fora. Futuro melhor para os negros. Mentira. Ascensão social. Mentira. Então sobrou a D, sobrou a E. O que o tio Marcelo fala para você sempre? Que a gente vai ficar sempre entre duas. Lembra? A 100% verdadeira e a outra ou é 75% verdadeira ou 125% verdadeira. Aí você vai perder essa aula. 75% verdadeira quando é verdade, mas só de uma parte do que está sendo apresentado. Vamos imaginar? O texto tem 4 parágrafos, aquela alternativa, né, ela contempla 3 só. Se é sobre o texto todo, não serve, porque tem que pegar o texto todo. Ou ela é 125% verdadeira. O que é 125% verdadeira? Ela é verdade, mas é uma informação que você tem à parte, por fora. Não está no texto. Você gosta de um certo atleta, e você sabe que esse atleta é diabético. E cai um texto no Enem sobre esse atleta. Só que no texto não fala que ele é diabético. E na alternativa está lá, fulano de tal, vírgula, atleta diabético. Tá certo? Ou, é verdade? É verdade, mas não está no texto, não serve. Eu tenho que ficar com a 100% verdadeira. Então vamos ver as duas que sobraram? Acompanha comigo na tela, ó. As contradições da sociedade capitalista, o consumismo de determinadas classes sociais. As duas são verdadeiras. Mas a letra E está falando só da parte de cima do quadro, da foto. Não contempla a parte de baixo. A única que é mais genérica, que pega as duas partes da foto, são as contradições da sociedade capitalista. Concorda? Tranquilinho? Muito bem. Uma crítica social aí. A pintura rupestre, presente na figura abaixo, que mostra um patrimônio cultural brasileiro, expressa patrimônio cultural brasileiro. Vamos lá, meninos? Lá na época das cavernas, pintaram isso aí, ó. Tem um animal, tem um pessoalzinho ali segurando alguma coisa, atividades do dia a dia. Vamos lá? Qual será a função disso aí? Vamos ver. Mostra o conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil. Não, isso aí é pela história, não tem nada de colonização. A organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre seus membros. Vou dar uma olhadinha. Tem aqui assim, alguém em cima do outro, como se fosse assim, quem é mais importante, quem é menos importante. Não tem isso aí, né? Concorda? Terceira, letra C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história. Rituais que envolvem sacrifício de grandes dinossauros. Cadê os dinossauros aí? Vamos ver se tem dinossauro? Tem dinossauro? Não tem dinossauro nenhum. Tá certo? É porque todo mundo sabe, né? Os dinossauros e os seres humanos não estavam juntos. A constante guerra entre diferentes grupos paleolíticos da América durante o período colonial. Não, é pré-história. Letra C. Tranquilo? Assim. Muito bem. A arte pode ser só prazer estético. A arte pode ter uma questão social, trazer informações históricas. E a arte pode ser religiosa. Eu nunca fui a uma mesquita, mas eu era louco para conhecer uma mesquita. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Deve ser uma coisa deslumbrante. Concorda comigo? Olha aqui na tela, ó. Olha que coisa linda essa mesquita. Deve ser uma coisa deslumbrante. E lá é um objeto religioso católico. É um ostensório para colocar a hóstia. E atenção, atenção. Vamos parar de ignorância? Vamos? Você vai até... Você, o colega que está aí do outro lado assistindo a gente, o colega, o nosso amigo, ele é... A nossa amiga, ela é de uma igreja evangélica. Aí você foi até Paris e você não vai entrar na Catedral de Notre Dame porque você não é católico? Criatura de Deus. Ouve, tio Marcelo. Eu, como sou católico, quando eu entro na Notre Dame, eu entro com 2 olhares. Um olhar antropológico, cultural, eu quero ver as obras de arte, e eu ajoelho e rezo porque é a minha religião. Se você é de outra religião, você vai entrar lá com qual olhar? O cultural, não o religioso. Você vai entrar com respeito, mas você vai entrar com o olhar religioso, né?
que se eu fosse a uma mesquita, não é minha religião, mas eu vou entrar com o maior respeito do mundo, mas eu não vou entrar com olhar religioso, eu vou entrar com olhar antropológico cultural. Como eu já fui em festas de candomblé, de umbanda, não é a minha religião, mas eu já fui a festa de candomblé de umbanda. Tá certo ou não? Acho lindo as danças, as roupas, todo o ritual. Mas eu vou com olhar super respeitoso, mas eu vou com olhar antropológico, não olhar religioso. Concorda comigo? Tudo bem? Ei, já não tem muita parede aqui fora? Você ainda vai colocar a parede dentro da cabeça? Vamos quebrar as paredes? Vamos quebrar a parede? A arte é o espaço da liberdade, tá bom? Se liberta, se desapega. Vamos lá? As duas imagens acima remetem à lavagem do Bonfim, manifestação cultural que ocorre na Bahia de todos os anos. Tais imagens indicam a ideia de conotar e indicar. Representar. E que eu falei para você, vamos verbalizar? Que você está vendo nas duas imagens, um quadro e uma foto. O que tem à frente nos dois quadros? Mulheres vestidas com roupas tradicionais, provavelmente, tá certo? Mães de santo, do candomblé. Ao fundo, o que tem nas duas imagens ao fundo? Uma igreja católica. Tudo bem? Essas imagens indicam qual ideia para você? Intolerância religiosa, exclusividade da cultura afro, sincretismo religioso, supremacia católica ante as outras religiões, ateísmo. Bom, ateísmo não é, concorda? Exclusividade de cultura afro também não é. Se fosse supremacia católica, a igreja católica estava na frente. Também não é intolerância, está misturando. Então, a mistura chama-se sincretismo religioso. É uma festa muito bonita que tem na Bahia, em dezembro, em que as mães de santo do candomblé lavam as escadarias de uma igreja católica. E aí os padres e as filhas saem para confraternizar com a mãe de santo. Mostrando assim, né, o respeito. Tem uma musiquinha que resolveria tudo no planeta Terra. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Se cada um ficasse no seu quadrado, tudo bem? Cada um no seu quadrado. Se der pra gente dar a mão, vai ser legal. Não deu, você fica no seu quadradinho que eu fico no meu. Cuidado, quando a gente começa a atacar a religião do outro, a gente está abrindo espaço para atacarem a nossa. Hashtag fica a dica. Tudo bem? Intolerância? Só com os intolerantes. Vamos lá? Muito bem. Olha lá, as dançarinas de Ula, do Havaí. Lembra do Tchetchô? E integrantes da roda de candomblé. Dançando lá também. Vamos lá? São danças. Com base nas imagens, assinale a opção que indica corretamente o significado social dessas danças para os seus praticantes. Vamos lá? Então, para essas pessoas aqui, não é só uma dança, eles não estão só dançando, né? Qual o significado social para eles? Vamos ver? Controle social de crianças e jovens pela música. Cadê criança e jovem aqui? Cadê a criança? Estou vendo não. Entretenimento utilizado em momentos festivos. Eles estão só se divertindo? Olha, a água mineral. Não é, né? Se é candomblé, é a religião deles. A definição política e cultural do corpo feminino. Pode ser. A resistência contra a imposição de formas ocidentais. E a expressão ritual do divino e de uma identidade cultural. Ora, me parece aqui que é mais amplo, né? Concorda comigo? O mais amplo aqui é a identidade do pessoal do Havaí, se identifica com o povo do Havaí, e aqui é uma questão ritualística. É a religião deles. Só pode ser a letra I. Certinho? Mas não podia ser uma resistência, porque não são coisas, né, mais europeias, ocidentalizadas. Poderia ser, mas não tem nada que mostre isso para nós ali. Então, se não tem no texto, eu não posso chegar a essa conclusão. Agora, a letra E dá para concluir. A outra tem que ter mais informações que eu não tenho. Lembra dos 75%, 100%, 125%? Vai lá 100%, tá bom? Juízo. Arthur Bispo do Rosário. Ei, olha aqui. Você viu que coisa interessante? Eu falei para você que a arte, ela pode ser só prazer estético, ela pode ter uma função social, política, de registro histórico, ela pode ser religiosa e tem artista que, de bater a cabeça na parede, mas que é seu inconsciente, lembra que a arte é a manifestação do mundo interior? Produz arte. Então esse aqui é um grande artista brasileiro, chamado Arthur Bispo do Rosário. Né? Esse senhorzinho negro aqui, ó, dá uma olhada. Tá vendo o Arthur Bispo do Rosário? Ele morava num hospício lá no Rio de Janeiro chamado Pinel. Doutor, não sei o que. O Pinel era o sobrenome, tá certo? Do médico, era o nome do hospício. E aí virou uma expressão, tá Pinel, porque você ia para esse hospício que era famoso no Brasil. O que aconteceu? Os moradores que já estavam lá há muitos anos, né?
as pessoas que moravam lá, que já estavam há muitos anos, tinham casinhas individuais. E aí uma moça, estudante de, não lembro se era psicologia ou psiquiatria, foi fazer um estágio nesse manicômio. E a hora que ela entrou na casa desse artista, ela quase caiu para trás. A casa era forrada de obras de arte. E aí que é interessante, volta aqui na tela. Ele meio que antecipou o conceito de reciclagem. Como é que ele fazia essas roupas, esses mantos aqui? Ele pegava o que ele achava do resto no pátio do hospício. Pilha velha, barbante, cabo de pente. O que ele achava, ele fazia esses mantos. E hoje em dia, já tem desses mantos expostos nos Estados Unidos, na Europa. Agora vamos abrir esse manto? É uma roupa, você viu, né? Vamos abrir? Vamos ver o verso? Olha o que ele fazia no verso, ó. Dá uma olhada aqui embaixo. Ele pacientemente pegava o uniforme, ele desmanchava todinho o uniforme para pegar a linha, para fazer isso aqui. Ele bordava o nome das pessoas que ele dizia que iam para o céu. São as pessoas que ele conheceu que iriam para o céu. Você imagina que trabalho lindo de bordado, e você imagina paciente, bebê. Paciente. Ele desmanchava todo o uniforme para ter linha para poder fazer isso aqui, ó. E ele bordava o nome das pessoas. Agora, quem são essas pessoas? Por que ele acha que essas pessoas vão para o céu? Aí é do mundo inteiro interior. Mas ele produziu arte, certo? Vamos conhecer outro? O profeta gentileza. Eu amo gentileza. Vamos guardar uma frase? Vamos guardar uma frasezinha? Vamos? Gentileza gera gentileza. É isso aqui, ó, profeta gentileza. Ele é do interior de São Paulo. Quero aproveitar e mandar um grande abraço pro pessoal de Mirandópolis, lá no extremo oeste do nosso estado. Beijo, povo de Mirandópolis. Ele é de Mirandópolis, o gentileza. Tá certo? Tá enterrado aí na cidade de Mirandópolis. E ele virou empresário, foi morar em Niterói, no Rio de Janeiro, dono de uma transportadora. E lá em Niterói, nos anos 50, aconteceu a segunda maior tragédia da história do circo, no mundo. Um circo pegou fogo e naquela noite morreram mais de 500 pessoas. As fotos são horrorosas. A tenda, né? Como chama? A lona caiu. E aí os elefantes se assustaram, pisotearam. Você imagina, você viu as fotos, a maioria dos corpos, crianças. Quem vai em circo é criança. Criança adora circo, né? Uma coisa horrorosa, uma tragédia. Imagina, 500 e poucas, cai um avião, morre 100 e poucas pessoas, a gente acha uma tragédia. Naquela noite morreu 500 e poucas pessoas. E ele não estava no circo, mas ele morava perto. E naquela noite, deu um clique na cabeça dele. E aí aconteceu? As pessoas que tiveram parentes que morreram ali, eles iam no terreno chorar os seus mortos. E ele plantou um jardim ali e começou a distribuir flores. Durante 40 anos ele saiu pelas ruas distribuindo flores, pregando que gentileza gera gentileza. E aí ele pintava umas frases, coisas da cabeça dele, tá? Tinha toda uma ortografia especial. Dá uma olhadinha, esses painéis aqui, ó. Dá uma olhada. Vê nossa tela aí. Ó o gentileza ali, ó. Ele pintava esses painéis aqui, tá vendo? Tá vendo ali, ó? E um dia, um professor da Federal do Rio de Janeiro, passando de ônibus, viu que a prefeitura do Rio estava apagando esses painéis. Ele desceu na hora, chamou a polícia, e hoje é patrimônio cultural do Rio de Janeiro, tá certo? Artístico do Rio de Janeiro, e a prefeitura teve que repintar o que ele tinha escrito. Ele era um fofo, porque ele pintava na altura do ônibus, para as pessoas passarem de ônibus e ver o que ele tinha escrito. E aí, claro que aí é a cabeça dele, só as angústias, anseios e devaneios da cabeça dele. Mas veja, é um artista da grande cidade paulista de Mirandópolis. Quero aproveitar e mandar um beijo pessoal de Mirandópolis, Araçatuba, todo mundo daquela região lá, tá certo? Pedregulho, Ilha Solteira, todo mundo lá do extremo oeste do nosso estado. Um beijo no coração, tá bom? É isso aí. Os trabalhos de Arthur Bispo do Rosário diversificam-se entre justaposições de objetos, justapor, né, colocar um pertinho do outro, e bordados. Nos primeiros, na justaposição, utiliza geralmente utensílios do cotidiano da colônia em que ele vivia. Colônia era o hospício, como canecas de alumínio, botões, colheres, madeira, de caixas de fruta, garrafas de plástico, calçados e materiais comprados por ele ou pessoas amigas para os bordados. Desculpa, por pessoas amigas. Para os bordados, usa os tecidos disponíveis, como lençóis ou roupas, e consegue os fios desfiando o uniforme azul de terno. Prepara com seus trabalhos uma espécie de inventário do mundo para o dia do juízo final. Nesse dia, se apresentaria a Deus como um manto especial, como representante dos homens e das coisas existentes. O manto bordado traz o nome das pessoas conhecidas, para não se esquecer de interceder junto a Deus por elas. Oh, que fofura! Isso é uma crença cristã, que haverá o dia dos juízos, o final, onde a gente vai decidir, vai para cima, vida eterna, ou vai para baixo?
morte eterna. E aí, como ele é fofo, para ele não esquecer das pessoas que eram importantes para ele, que ele vai defender na frente de Deus, ele bordou no manto com o manto que ele ia aparecer. Mas é fofo e é lindo. Vai, é bonito. Vai. Eu sei, é sábado de manhã, você está preocupado com o seu vestibular. Nós vamos reconhecer, beleza? É de uma delicadeza de alma que não tem nem palavras. Tá certo ou não? Vamos lá. Bispo faz também estandartes, fardões, faixas de mis, fichários, entre outros, nos quais borda desenhos, nomes de pessoas e lugares, frases com respeito a notícias de jornal ou episódios bíblicos, reunindo-os em uma espécie de cartografia. A criação das peças para ele é uma tarefa imposta por vozes que diziam ouvir. Arthur Bispo do Rosário, artista diagnosticado com esquizofrenia paranoide, construiu uma obra extensa, utilizando materiais dos mais prosaicos e variados dentro da instituição psiquiátrica em que viveu por décadas. A partir do texto de referência, é correto afirmar que o trabalho desse artista dificilmente pode ser elencado no rol de práticas artísticas válidas, uma vez que faz uso de materiais precários e prosaicos. Ou só porque ele usou restos, ele reciclou material, não é arte? Para, né? B. Impõe uma revisão dos preceitos com que geralmente pensamos e apreciamos arte, fazendo mesmo questionar os limites da sua definição. Se o que ele faz é arte, estou ampliando na sua cabeça o que é arte hoje em dia. Concorda comigo? Não. Ele está rompendo as barreiras da arte, incluindo outras coisas da arte. Por exemplo, o resultado de uma esquizofrenia que ele tem. Certo? Já vamos lá? É a B. Mas vamos ver que está errado nas outras? Vamos ver que está errado? Demonstra que para realizar obra inovadora na contemporaneidade, é preciso o artista provocar atividades e estados mentais delirantes. Só que sendo louco que ele consegue fazer arte hoje em dia? Não. Exemplifica de forma expressiva a continuidade entre a arte contemporânea e o consumismo, dado que se utiliza de objetos como garrafas usadas. Nada a ver, né? Se ele fizesse... vamos lá. Se ele estivesse criticando o consumismo, aí a arte dele teria uma função social, política. Mas a arte dele é fruto do inconsciente, da sua, né? Do seu drama pessoal, da sua angústia. Vamos lá? Não pode ser considerado artístico claro que é arte, embora apresente elementos tradicionais das práticas artísticas, porque efetivamente é sofrimento psíquico. Nada a ver. Tá certo? Então vamos lembrar rapidinho? A arte pode ser prazer estético, deixar o mundo mais bonito. A arte pode ser social, política, um registro histórico. A arte pode ser religiosa. E a arte pode ser fruto de devaneios psíquicos, fruto do inconsciente das pessoas. Tá certo? Facinho, né? Muito bem. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: ready-made. Marcelo, outro dia você falou essa palavra. O que é ready-made mesmo? Vamos pegar em inglês? Ready-made. Aquilo que já está pronto. Eu pego uma coisa que já está pronta, industrializada, e ponho algum detalhe que transforma aquilo em obra de arte. Ela perde a função original e vira uma outra coisa. Vamos dar um exemplo que eu acho mais fácil? Ferro de passar. Se eu coloco uma série de pregos embaixo dele, ele não pode mais passar uma roupa e vira uma obra de arte. Isso é um ready-made, tá bom? Vamos lá? Isso dependia do objeto em geral. Era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tem nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e ao mesmo tempo numa ausência total de bom gosto ou mau gosto. Tudo bem? Tem que ter uma relação, né? Diferente com o objeto. Vamos lá? Não pode ter emoção nenhuma. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em designar o artista da vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, né? o artesão do século XX, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, revitalizar de maneira radical o conceito clássico de belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Os objetos industriais tem que passar por alguma transformação para virar uma obra de arte. Então aí ele está fora. Não tem nada a ver com o artista, ele está pensando mais no objeto, na ideia. A arte também está fora. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, não é esse o objetivo dele. Então ou é a C ou a D. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico de belo na arte, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Letra D. Claro, né? Quando ele pega qualquer coisa pode virar obra de arte, ele está pensando um novo critério para avaliar a arte. Tá certo? É uma questão aí, né? Política dentro da arte. Porque política não é só essa política que você conhece. Política é você interferir na polis. Fazer as coisas mudarem na polis. Tá certo? Muito bem. Vamos ver isso aqui, ó. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana,
Chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 80, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte. Inspirado pela obra de Franz Carbonell, há 4 anos, Jaime Prats decidiu construir uma árvore gigante no Parque de Ibirapuera, ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prats. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Então ele quer fazer uma discussão. Vamos lá? O texto matiza, quer dizer, apresenta para nós algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista, Jaime Prats considera-se a reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, a valorização da poética em detrimento do conteúdo, a preocupação com o belo encontrado na natureza, a percepção da obra como suporte da memória, a reutilização do lixo como forma de consumo. E aí, ele falou que ele queria fazer, vamos lembrar lá embaixo, ó, que ele fala, uma discussão enriquecedora. Qual a discussão que ele quer fazer? Claro que é, né, uma reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Certo? Muito bem. E veio então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos, ateiem fogo às estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Impõem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. Ou ele está mandando botar fogo na biblioteca, está mandando derrubar, né, invadir, tá certo? A enchente invadir os museus e vão derrubar todas as paredes dos lugares que são venerados. O que ele está querendo fazer? Vamos ver? Vamos juntos? Que princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das primeiras 3 décadas do século XX está destacado no texto? A tradição é uma força incontornável, que não dá para você fazer, né, mudar. Faz o contorno ali, faz o contorno. Uma coisa que é incontornável, que não tem contorno. A arte é a expressão da memória coletiva. A modernidade é a superação decisiva da história. A realidade cultural é determinada economicamente. A memória é um elemento crucial na identidade cultural. Ou, por favor, se ele quer, no século XX, vamos derrubar tudo, invadir com enchente os museus, botar fogo na biblioteca. O que ele quer fazer, então? Superar, tá certo? O que já estava no passado. Tudo bem? Muito bem. Na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra, dos séculos XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Estes fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma de destino, castigo, justiça, amor, poder, bem, mal, religião. O teatro é uma forma de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro, de diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade, de entretenimento popular que se esgota na sua função de distrair, de manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças, de entretenimento que foi superado e hoje é substituído pela televisão. Bom, é claro que... que a letra dê de bola. Concorda? Cadê os problemas da sociedade? Problemas são castigo, justiça, destino. Né? Cadê a diversão? Ou a expressão de valores? A religião, por exemplo. Tá bom? Letra B. Facinho, né? Tá tranquilo, não tá? O hip hop tem sua filosofia própria, com valores construídos para a condição das experiências vividas nas periferias de muitas cidades. Colocando-se como um contraponto à miséria, às drogas, ao crime e à violência, o hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas. Vamos lá? O hip hop está muito ligado ao quê, gente? Nos traços e formas que representam personagens de olhos desproporcional maiores e expressivos, conhecidos como mangá. Nas formas de se vestir e de cortar o cabelo com objetivo contestador à ordem social, próprios do movimento punk. Nas frases e dizeres de qualquer espécie rabiscados sobre fachadas de edifício que marcam a pichação. Dos movimentos leves sincronizados como os pés que deslocam a dançarino denominado moonwalk. Nas declamações rápidas e ritmadas de um texto, com
alturas aproximadas, característica do rap. Ô, Marcelo, eu ficaria entre a C e a E. É porque você pensou na C, porque você está dizendo que tem uma diferença entre pichação e grafite. Hip hop, rap e grafite, tá certo? Né? Aí tá ligado. Street dance, grafite e, tá certo? O rap fazem parte desse movimento maior chamado hip hop. Por isso que pichação é uma coisa, grafite é outra. Tá bom? Não foi gostosa a aula? Tão facinho. Coloca arte na vida, bons estudos e a gente se vê até na próxima aula. Pode vir, Enem. Pode vir, Enem. Um beijo. Tchau, tchau.